Como consanguinidade e incesto destruíram uma família real? Aí assim, eu não queria voltar no papo de Rei Leão de quinta-feira, mas eu tenho certeza que foi por isso que me mandaram esse vídeo pra reagir. E eu tenho falado. Quanto mais... Qual é a palavra? Consanguinidade. Como consanguinidade e incesto destruíram uma família real? Nosso querido Átila, não sei quem é Átila, Átila Yamarino. Eu lia Lamarino, mas aí depois eu vi que não era... Que era um I maiúsculo, não um L. Enfim, vamos lá. Teste de DNA hoje em dia é sinônimo meio que de teste de paternidade, mas tem muito mais coisa legal para se descobrir olhando para o DNA das pessoas, como por exemplo descobrir o destino do último imperador da Rússia e o fim da Casa Romanov, além de uma mutação que pode ter mudado o curso do último século, sem exagero. Talvez com um pouquinho de exagero. Esse é o czar Nicolau II da Rússia, o último monarca do país que reinou de 1894 a 1917. Como a maioria dos monarcas europeus, ele era parte de uma grande família real que dominou o continente. Seu pai foi o imperador... É foda, cara, porque eu fico pensando assim, ó, tem bastante consanguinidade na minha família, que eu descobri não muito tempo atrás, mas um tempinho atrás. E eu estou crente de que é por isso que eu tenho 2 buracos no pinto. Eu só queria jogar essa informação aí. Eu tô tirando essa teoria completamente... Eu ia dizer do cu, mas na verdade pode ser de um dos outros buracos. Eu tenho certeza que é por isso. Ah, para, que vocês já sabem dessa história. Já cansei de falar dessa história. Eu tenho um leve caso de hipospádia, eu já cansei de falar isso. Já me apelidaram de flautas. Não tem mais nada novo que vocês podem falar comigo. Mas, enfim, eu tirei essa teoria do cu. Ou, enfim, vamos lá. Imperador russo Alexandre III. E entre os seus tios estavam o rei Frederico VIII da Dinamarca e Jorge I da Grécia, além da Alexandra da Dinamarca, que era rainha do Reino Unido. Seus avós e avós eram reis e rainhas, seus primos eram reis e rainhas. Claro. E como muitos monarcas, o seu papel também era ter um filho homem, que seria o herdeiro do império. Sim. Mas é aqui que esse rolo de uma mesma família se casando e dominando a Europa toda dá ruim. Eu falei pra vocês, tem toda uma teoria muito bem desenvolvida. Quando eu falo bem desenvolvida, eu não quero dizer que é necessariamente embasada cientificamente e tal. Eu quero dizer que foi gasto muito tempo pra fazê-la. Porque claramente tem todo um... Enfim, dizendo que é por isso que a família Daenerys... Desculpa, a família Targaryen, da Daenerys, teve o Rei Louco e etc e tal, porque eram consanguíneos demais, tá ligado? Pô, enfim. Ele se casou com Alexandra Feodorovna, que era neta da rainha Vitória do Reino Unido e seria tia-avó do príncipe Philip e prima distante da rainha Elizabeth. E também era meio prima de Nicolau. E aí, com essa sanha toda de casar parente com parente que a monarquia europeia tinha, ou melhor, ainda tem, as chances de problemas genéticos acontecerem se torna muito maior. Porque a gente tem pequenos defeitos no nosso genoma. Tem uma falha aqui, um gene capenga ali, uma propensão genética colar, mas geralmente a gente tem 2 cópias de cada cromossomo, uma vinda do pai e outra vinda da mãe, e os erros tendem a se cancelar. O que falta no DNA de um dos pais pode estar funcionando no DNA do outro. E aí, pensando em 2 pessoas sem relação familiar tendo filhos, as chances dos erros se combinarem e se somarem são bastante baixas. Ah, é por isso então. É por isso. Porque é como se eu estivesse passando gene recessivo com gene recessivo. É isso? Tem alguma coisa... Tá errado o que eu tô falando ou é mais ou menos isso? Já quando parentes têm filhos entre si, quando é uma relação consanguínea entre sangue próximo, eles têm chances de transmitir os mesmos problemas no DNA para os seus filhos e com isso, os defeitos que estiverem presentes vão se combinar entre os pais e as chances disso dar problema são muito maiores. Ou seja, ou você pode ter todas as qualidades dos dois, ou você pode ter todos os defeitos dos dois, é isso? O rei Carlos II da Espanha mostra bem o que pode Carlos II da Espanha. Acontecer quando a linhagem de uma família nobre... Nossa, o Carlos II da Espanha tá precisando pegar um sol... Tem mais mistura entre parentes do que um bulldog. Ele foi o último Habsburgo a reinar na Espanha e era filho de um tio com uma sobrinha, que já eram descendentes de mais casamentos consanguíneos na família. E deles herdou a mandíbula com prognatismo, que era bem característica da sua família. Puta merda, agora eu tô me sentindo um babaca por ter falado isso. E provavelmente vários outros problemas de saúde. No caso... Chat, eu juro, eu achei que era só uma pintura mal feita. Eu juro, eu achei que era só uma pintura mal feita.
caso do Nicolau e da Alexandra, desculpa, o problema Carlos não II, foi de verdade. nem esse grau de parentesco, na verdade, mas sim a doença real que a Alexandra herdou. Como ela era neta da rainha Vitória, ela herdou um cromossomo X com um problema no fator de coagulação do sangue. Ok. Quando nós fazemos um corte... Porque assim, o Carlos II não tem culpa, coitado. Tá ligado? Ele não tem culpa. Sem querer puxar muito pra mim, eu também não tenho culpa de ser todo errado. Algum machucado... Você sabia que a minha coluna... Isso, aliás, eu já falei desse negócio da hipospádia. Eu já falei que eu tenho 3 baços pra vocês, né? Eu tenho 3 baços. Não é bem que eu tenho 3 baços, eu tenho um baço dividido em 3. O meu avô tinha 4 rins. Os 2 rins dele eram divididos. A minha cervical é ao contrário, entre aspas. A cervical do ser humano, normalmente, ela tem uma curvatura pra trás. A minha, ela não tem essa curvatura pra trás. Ela é um pouco mais pra frente. É provavelmente por isso que eu tenho muito problema de pescoço, torcicolo toda hora e por aí vai. Sou todo errado, tá ligado? Sim, meu avô tinha 4 rins. E aparentemente, quando ele morreu, ele tinha umas 100 pedras nos rins. Tipo, muito pequenininhas, mas estavam lá. Ele morreu com quase 100 anos. 97, 98 anos. Talvez não seja tão ruim, talvez eu viva bastante também. Mas vamos lá. Com sangramento, o que faz o sangue... O negócio de 3 baços pode parecer uma coisa legal, ou 4 rins pode parecer uma coisa legal, né? Tipo assim, eu perdi um, tenho 3. Só que não é bem assim, na verdade, porque não é que eu desenvolvi um outro baço. O meu baço, ele acabou virando 3 por algum motivo, e por ele ter virado 3, isso significa que ele é um pouco mais... frágil, talvez seja a palavra certa. Então, por exemplo, sei lá, sabe quando... Sei lá, se eu sofrer um acidente, talvez, ou ter um trauma, né? Bater onde tá o baço. Pode ser que ele se rompa mais facilmente, entendeu? É mais nesse sentido. O sangramento parar é a coagulação do sangue. Tá, Nós temos células chamadas de plaquetas, que quando são ativadas, formam fibras de proteínas, chamadas de fibrinas. São elas que prendem as células do sangue e fazem a casquinha do machucado. E quando alguns dos genes que fazem esse sinal têm problema, a pessoa pode não fazer coagulação do sangue. E aí qualquer machucado pode sangrar por dias e se tornar uma hemorragia fatal. Mano, só de tirar a casquinha? Puta merda. Essa é a hemofilia. No caso da Alexandra e de outras mulheres descendentes da rainha, elas herdaram da Vitória um dos... Na verdade, pode não ter nem casquinha, né? Outras mulheres descendentes da rainha, elas herdaram da Vitória um dos cromossomos X com essa mutação. Okay. Mas aí, como a gente já explicou no vídeo sobre as gatas de 3 cores e a genética das mulheres, como elas têm uma segunda cópia do cromossomo X, ainda podiam fazer fatores de coagulação e não tinham a hemofilia. Já os homens da família materna, muitos deles não tiveram essa opção. Como eles herdam o cromossomo Y dos pais e o cromossomo X das mães, aqueles que herdaram o cromossomo X com problema no gene de coagulação não tinham uma opção de reserva e aí desenvolveram a hemofilia. Alexandra teve primos e um tio com hemofilia, muitos dos quais morreram cedo, tanto que a doença era conhecida como a doença real por conta da realeza atingida. O casal começou a ter filhos. Cara, eu já ouvi essa frase, a doença real, mas eu não sabia que se referia a coisas... a problemas que eram causados por consanguinidade. Não sabia que era isso. Em 1895, com a Olga. Depois veio a Tatiana, depois veio a Maria e a Anastásia. Os caras criando doenças? Cara, o pior que pra isso não precisa nem de vacina, tá ligado? É só você não transar com a sua prima ou com a sua irmã. Não é difícil. Eu não estou fazendo isso agora, tá ligado? É só não fazer. Até que em 1904 tiveram o menino Alexei, que seria o herdeiro do trono, o que seria o descanso do casal real, que tinha finalmente provido um sucessor. Mas o cromossomo X que ele herdou da mãe carregava, desde a rainha Vitória, o problema no gene de coagulação. Alexei nasceu com hemofilia e desde o corte do seu cordão umbilical se via que ele sangrava bastante. E daí que vinha o dilema de como criar um filho herdeiro com tanta propensão a morrer por causa de qualquer sangramento. Não, isso numa época em que a própria expectativa de vida do ser humano não era a mesma que hoje, tá ligado? O ser humano não vivia até 80, 90 anos como vive hoje. Que acidente ou qualquer descuido podia fazer o Alexei sangrar por dias. Ele corria um risco de morte o tempo todo. E aí, por conta dessa condição de saúde dele, o casal real, que não tinha uma cura para oferecer na época, acabou se aproximando de curandeiros, incluindo um tal de Grigori Rasputin, que era um místico e profeta que se aproximou. Por que eles piscam, cara? Me dá uma sensação estranha. 35 anos? Era tão baixo assim? A gente tá falando de quando? 1800? 1904? Não era tão baixo assim, chat, também. Mas não era tipo 80 anos, era talvez 60 e
poucos, tá ligado? Aproximou da família, curou o Alexei de sangramento. Peraí, nos anos 50 era 45... É sério? Nos anos 50 era 45 anos Caralho, não sabia que era tão baixo assim. Mas vamos lá. Cura para oferecer na época acabou se aproximando de curandeiros, incluindo um tal de Grigori Rasputin, okay. que era um místico e profeta que se aproximou da família, curou o Alexei de sangramentos algumas vezes, ou seja, estava presente ou mandando energias positivas quando o menino parou de sangrar. Que sempre ajuda. E aí com isso ganhou muito respeito dentro da família. Claro. O Rasputin em si é uma figura à parte, cheia de conspiração e lendas ao redor, Sim. Mas para ficar no que eu posso falar de melhor por aqui, foi por conta da proximidade dele com o Alexei que ele ganhou prestígio e poder com a monarquia russa. Um poder que não... O cara tem uma puta sorte também, hein? A única vez que deu certo o que ele fez foi o suficiente para ele ficar famoso. Não pegou nada bem entre os nobres e entre os russos em geral. Quando começou a Primeira Guerra Mundial em 1914, Nicolau entrou de cabeça na disputa contra a Alemanha e tomou uma segunda coça em uma disputa militar. A primeira já tinha sido contra o Japão na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Essas duas derrotas se somaram à insatisfação geral da população. Peraí, que história é essa? Luba, depois que esse Rasputin morreu, o bingoliro dele foi tirado do corpo dele e agora está em um museu. Por quê? Porque é enorme? Vocês estão falando sério? Pior que é verdade? Eu sinto que eu simplesmente caí numa piada aleatória do chat. Só que é uma história boa demais pra ser inventada. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É que é um negócio tão doido que as pessoas não conseguiriam inventar isso. Teria que ser real pra acontecer. Eu não vou pesquisar, vocês estão malucos! Eu não vou pesquisar um negócio desse! Essas duas derrotas se somaram à insatisfação geral da população. O país estava perdendo muitas vidas com a guerra, a inflação cresceu, a infraestrutura se deteriorou e os problemas foram empilhando. E com o Nicolau em batalha, longe de São Petersburgo, que na época era a capital do Império Russo e passou a ser chamada de Petrogrado, a Alexandra e o Rasputin eram a face do reinado na capital. E o descontentamento cresceu a tal ponto que o Rasputin foi... A face. Eu não consegui pensar na face de cima. Foi assassinado pelos nobres em 1900. Puta merda, eu vou ter que pesquisar, eu não acredito, cara. Impossível! Cara, eu vou vomitar. Porra é essa? Não é possível. Não, é impossível, gente. Já fechei. Isso não pode ser real, velho. Como que ele andava? Na moral, como que ele anda? Como que ele caminhava? Tem mulheres que fazem cirurgia nos peitos porque são grandes demais e isso dá problema na coluna. Como que ele andava, velho? Não é possível. Não cabe no meio das pernas. Aquilo ali tá maluco? Não, como que ele cruzava? Não cruzava as pernas nunca? Nem daquele jeito mais aberto? Impossível. Impossível. Com 3 pernas... Ah, não. Cara, a ignorância realmente é uma bênção. Eu nunca vou perdoar vocês. E passou a ser chamada de Petrogrado. A Alexandra e o Rasputin eram a face do reinado na capital. E o descontentamento cresceu a tal ponto que o Rasputin foi assassinado pelos nobres em 1916. E no ano seguinte, estourou a Revolução de Fevereiro e o Nicolau foi forçado a abdicar do seu trono. Ele não conseguiu passar o reinado para o seu filho, que não se tornou czar e nem teria condições de continuar no poder. Com a Revolução Russa, que começou em 1917, os Romanov perderam o poder depois de mais de 300 anos de reinado. Quem assumiu o controle do país no seu lugar acabaram sendo os sovietes, em todo o processo que deu origem à República Soviética anos depois, o que deu origem aos dois polos políticos da maior parte do século XX. Sim. No ano seguinte, Nicolau e sua família foram mandados para Yekaterinburg, para a casa Ipatiev, quando os bolcheviques assumiram o poder. Na casa Ipatiev, a família Romanov foi assassinada no porão em julho de 1918, em condições estranhas, remotas. Muita gente não sabia se eles realmente tinham morrido e divulgar como e onde estavam os corpos na época podia atrair multidões e manter a figura mitológica do rei ainda mais viva. Então não se tinha nem certeza se os filhos tinham todos morrido. O destino dos Romanov permaneceu mistério por décadas. E não faltaram impostores se passando pelo filho e pelas filhas desaparecidas. Claro. Como Anna Anderson, que se passou pela filha mais nova, Anastasia. Mas depois de anos juntando evidências, em 1979, um geólogo russo chamado Alexander Avdonin descobriu um local próximo da casa Ipatiev que tinha 9 corpos enterrados.
A família o toda. Avdonin esperou até 1991 para anunciar mais publicamente o que ele tinha descoberto, já que é meio complicado você contar que encontrou o corpo de um monarca deposto pelos soviéticos enquanto esses soviéticos estavam no poder. É um pouco complicado, e alguns mesmo, anos amigo. depois, em 1998, a técnica de análise de DNA já estava avançada o suficiente para se poder testar de quem eram aqueles ossos queimados que foram encontrados. Usaram sequências de DNA repetitivas para inferir relação familiar, como ainda se fazem testes de paternidade. Com isso, descobriram os corpos de Nicolau, Alexandra e 3 das 4 filhas, além de 4 serventes. E também usaram para fazer os testes o DNA mitocondrial, que é o DNA que fica dentro das mitocôndrias das nossas células, que são sempre passadas das mães para os filhos. Foi assim que encontraram uma alteração bem rara na mitocôndria do czar, que acabou confirmada no seu irmão George, que foi exumado por autoridades russas para poder fazer esse tipo de teste. Certo. Então, é só pra ver se eu entendi. Se é isso mesmo. Que às vezes eu demoro. Quanto mais relações consanguíneas, maior a chance de começar a dar ruim. Ou de dar ruim. É isso, não é? Porque não significa necessariamente que vai dar ruim. Só que a chance aumenta exponencialmente. É isso. Ok, praticamente ok. Ainda faltavam 2 crianças, Alexei e uma das irmãs, provavelmente sua irmã Maria. Ainda restava esse mistério dos 2 filhos, que só foi se resolver em 2007, quando encontraram uma outra cova no terreno da antiga casa Ipatiev, com restos mortais de 2 crianças. E aí, comparando... Só não cavaram mais? Com os resultados anteriores. Onde será que estão? E com uma amostra de sangue do czar Nicolau, que ainda estava preservado o suficiente, o teste genético dos corpos não só determinou a identidade das 2 crianças, como Alexei e a irmã faltante, como serviu para identificar que a família portava um gene da hemofilia e qual tipo de hemofilia que eles tinham. Foi assim que descobriram que Alexei, Anastasia e a mãe deles, Alexandra, tinham uma mutação no gene F9 que causa a hemofilia B. Vem cá, e... Puta merda, eu esqueci o que eu ia perguntar. Lembrei o que eu ia perguntar. Hemofilia, 100 anos atrás, já era uma doença estudada, categorizada direitinho, ou ainda era desconhecida? Mais rara. Por exemplo, eles sabiam que tinham hemofilia? Não, né? Ok. E realmente carregada pelo cromossomo X. E essa era a raiz da doença real, ou da hemofilia da realeza, que apareceu. Tanto que eles chamavam de doença real, né? Eles não sabiam. Tantas vezes na nobreza europeia. A genética parece ser uma coisa tão deslocada da realidade, um conceito dentro da biologia que de repente importa no máximo para quem é portador desse ou daquele gene, ou dessa ou daquela condição. Mas algumas vezes a gente tem uma mistura dessas que coloca no mesmo bolo biologia, história, sociologia, política e muito mais que se desenrolaram nesse caso ao redor de uma condição genética. Sim. Um gene inocente passado lá da Rainha Vitória, nascido em 1819, dentro de uma família cheia de casamentos consanguíneos que acabou causando a morte de vários nobres candidatos à realeza, entre eles um rei e um filho com uma condição de saúde que influenciou tudo isso. Das chances de continuidade da família Romanov, a presença do Rasputin, o que quase um século depois acabou contribuindo para a queda do último Império Russo e o começo de um novo tipo de governo que ressoa até hoje. E isso tudo, claro, resultado de um processo histórico bem maior que esse apreciador de biologia que explica de um ponto de vista bem particular, forçando um tanto a barra. Era isso que eu ia falar, sabe? Claramente a gente tá vendo através de uma lente. O Átila tá fazendo o vídeo através de uma única lente. Ele não tá desconsiderando o resto, mas ele tá focando nesse ponto que é bem interessante. Eu acho bem interessante. Mas eu acho fantástico como a genética contribuiu para causar toda essa mudança política. E depois de mais de um século, a gente está aqui descobrindo como isso tudo aconteceu graças aos testes genéticos. E assim como a hemofilia tem... Não tem uns testes... Cara, acho que no Brasil tem... Nos Estados Unidos ficou muito famoso isso um ano. E aí eu acho que o Brasil replicou depois. Acho que tem uns laboratórios que fazem isso. Que você se cadastra para descobrir toda a sua ancestralidade. Não sei se é essa a palavra certa. Mas daí você recebe, tipo, no correio, um cotonetezinho e tal, e você vai, molha na boca, sei lá, e coloca no plástico pra eles lá, envia, e aí depois você vê os seus resultados ali. Você tem, tipo, 1% não sei o quê, mas se é real mesmo, eu não sei. Claro que é. Você consegue ver traços de
genéticos, óbvio. É golpe. Golpe tem em todo lugar. Provavelmente existe uns golpezinhos aí em alguns lugares, em coisa assim, mas é perfeitamente possível, cientificamente falando. Não é fake, não, chat? E assim como a hemofilia, tem várias... Leon e Nilson falaram que em vídeo que isso deu treta? Não, mas todos deu treta? Claro que não. Eu não fiz, eu nunca fiz. Eu queria fazer, por isso mesmo. Cara, dá pra fazer isso com cachorro. Dá pra fazer isso com cachorro pra descobrir todos os traços de todas as raças que ele tem, tá ligado? Tem alguns que são fakes, mas definitivamente tem outros que não são. Outras doenças que também são genéticas, ou seja, que também são passadas de pais para os filhos pelo DNA. Entre elas está a propensão a diferentes tipos de câncer, como câncer de mama, de próstata, de estômago e de pele, que é o que a gente chama de melanoma. E hoje tem testes que você pode fazer para descobrir se o seu DNA tem algumas dessas alterações. Para isso... Tem um teste, não sei se eles fazem aqui na minha cidade, que é para saber se você provavelmente vai ter ou não Alzheimer. Eu acho que é isso. Acho que o grosso do negócio é isso, tá ligado? Falei em grosso, lembrei do Rasputin, que ótimo, legal. Isso vai ficar na minha cabeça por semanas. Foi um combustível para pesadelos, muito obrigado. Os resultados são reais, mas a empresa pode ter vendido seus dados para empresas de seguro de vida e saúde. Ah! Cara, nossa, mas peraí, isso aí é todo um... Tem todo um apanhado de treta paralelo aqui. Eu não quero entrar a fundo, mas eu sei que tem alguns que são legítimos, tá ligado? Agora, o que a empresa fez com os dados, realmente, aí é foda. E eu nunca quis fazer esse exame aí de Alzheimer. O meu avô... Foi esse que tinha 4 rins, inclusive. Ele foi o único que morreu sem desenvolver Alzheimer de... Se eu não me engano, ou era 13 ou era 14 irmãos. Eu não sei se ele tinha 13 irmãos e eles eram 14 em total, ou eles eram em 15 em total e 14 irmãos. Todos os outros tiveram Alzheimer. Ele não. Meu pai, não sei. Não sei se vai ter. Eu, não sei se vou ter. Existe a possibilidade, tá ligado? Existe a possibilidade. Mas sei lá, se existisse um teste desse, eu não sei se eu iria querer fazer, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. O teste genético que abrange mais DNA no Brasil é o Meu DNA Saúde. Ele usa a tecnologia do Exoma, que é um mapeamento genético que consegue ler milhares e milhares de letras dos nossos genes, e com ele você vai descobrir, entre outras coisas, se tem uma predisposição genética a vários tipos de câncer. Os rins foram a proteção, entendi. E condições de saúde como colesterol alto. Assim você pode adotar medidas preventivas e começar a se cuidar antes mesmo de desenvolver qualquer tipo de sintoma ou complicação, e pode procurar acompanhamento médico para saber o que fazer com a sua saúde. Cada rim do meu avô dava 1 ponto a mais de constituição. E se você quiser aproveitar o melhor custo-benefício, você pode fazer o Meu DNA Premium, além do Meu DNA Saúde, que inclui o Meu DNA Origens, que vai revelar sua ancestralidade de 5 a 8 gerações atrás. Ou seja, você vai descobrir de quais regiões do mundo vieram os seus... Assim, eu quero perguntar se é essa empresa aqui que deu a treta que o Leon e a Nilce reagiram. Antepassados, sem ter que passar pelo drama dos Romanov. E aproveita que nesse final de semana que este vídeo foi ao ar, o Meu DNA preparou uma promoção especial e o Meu DNA Premium está com mais de R$400 de desconto. É só até a segunda-feira, então aproveita a oportunidade, se você está vendo nesses dias, clicando no link. É só até segunda, mas faz 2 anos, chat, então infelizmente. Que está na descrição do vídeo. Agora, se você quiser saber mais histórias legais e interessantes envolvendo ciência, intrigas, famílias e outras coisas, aproveita para se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Cara, eu achei muito interessante. Deixa eu mandar o link para vocês. Eu achei muito interessante. Deixa eu dar um like aqui. Porque, cara, papo de genética é muito massa, cara. Papo de genética é muito massa. Eu sou uma porta. Eu não entendo nada. A única prova da vida que eu tirei 0 foi de ciências, na 6ª série, inclusive. Eu sou péssimo. Mas é que eu acho tão interessante o assunto. Aí eu vou captando algumas coisas. Eu realmente acho interessante. Perguntaram ali por que eu iria querer saber se eu tenho Alzheimer. Então, é uma pergunta válida. Eu não quero saber porque não vai fazer diferença nenhuma. Acho que alguém respondeu, pra talvez começar tratamentos diferentes e tal. É algo válido, só que eu acho que, de novo, né, até onde eu sei, não foge muito de de outras fórmulas que já beneficiariam
que beneficiariam a sua saúde no geral, tá ligado? Aprender novos idiomas, fazer exercício, alimentação mais balanceada, etc. Todas essas coisas fazem parte do pacote todo que ajudam num geralzão, tá ligado? E principalmente aprender coisas novas é uma coisa que... eu não sei se tem muito estudo nisso, mas o que eu ouço é da minha família e enfim, coisas no geral, assim. Mas até onde eu sei, até o que eu sei, quanto mais coisas você aprende que são diferentes, quanto mais coisas diferentes você faz, assim, que você coloca sua cabeça pra funcionar, basicamente, você vai aprender a tocar um instrumento ou coisa do tipo, você tende a retardar, talvez, né? Tende a retardar o Alzheimer, por exemplo. Ou outras doenças neurológicas, no caso, né? Isso é o que eu sei, assim, por meio que senso comum, tá ligado? Então, pra mim, não vai fazer muita diferença saber ou não se eu vou ter Alzheimer, porque eu já faço essas outras coisas, tá ligado? Eu já busco essas outras coisas, enfim. Mas é basicamente isso. Cria mais neurônios, não é? Eu não sei. Eu não sei quais são as tecnicalidades do negócio. Faz Sudoku. Eu amo Sudoku. Eu tô fazendo outros de nonograma. Xadrez é uma coisa boa, que coloca sua cabeça pra pensar também. Todas essas coisinhas, assim. E assim, eu já vi em palestras as pessoas falando coisas corriqueiras do dia a dia que ajudam você a desenvolver a cabeça de um jeito melhor. Tipo assim, que eu não sei se é verdade, mas tipo assim, você caminha todo dia por um lugar, certo? Todo dia você tem uma trajetória pra ir pro trabalho, pra ir pra escola, sei lá. Tenta fazer uma trajetória diferente. Tipo, atravessa a rua. Só pra você ter uma visão diferente das coisas. Tipo assim, colocar a sua cabeça pra funcionar um pouco mais. Nesse sentido, o meu pai faz uma coisa que... Meu pai fica fazendo uns testes, tipo, de coordenação motora, tá ligado? Então, por exemplo, um mindinho ele encosta no polegar e o indicador na outra mão nesse polegar. E aí ele tem que fazer, tipo, o inverso, tá ligado? Ele fica fazendo isso toda hora. Tipo, é uma coisa... Eu via ele fazendo, então eu comecei a fazer também. Mas, tipo... É meio que fácil se perder, sabe? Cacete, enfim. Fazer essas coisas assim, neurônio não se regenera. Até onde eu sei é que neurônio não se cria, tá ligado? É por isso que é bom você fazer um monte de coisa que pode não matar os seus neurônios. Então eu não sei. O que eu sei é senso comum, chat. Eu não sei, assim, a fundo as coisas, não. Ouvir música muito alta é uma coisa que danifica neurônios, não sei se mata. Mas é uma coisa que danifica, que não é bom, e por aí vai. Enfim, gostei muito do vídeo. Link tá aí no chat mais uma vez. Muito bom. Eu curti.